Segundo dados do IBGE, o número de solteiros no Brasil supera o de casados. Mas o que as mulheres acham dessa estatística? Nada melhor que um papo de mulher para responder esta pergunta. E você também pode e deve participar aqui com a gente, mandando sua pergunta, seu comentário, aproveitando que nessa sexta-feira a gente está ao vivo. E para me ajudar, eu quero, na verdade, ouvir a cabeça delas que vieram hoje contribuir, colaborar, enfeitar aqui o Sempre Feliz, são solteirinhas. E eu estou recebendo hoje a ortodontista Jordana Pacheco. Tudo bem, Jordaninha? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, ótimo, querida, tá toda linda. Lembrando que elas são solteiras, mas elas não precisam continuar, então os homens aí, ó, né? Fiquem de olho, prestem atenção aqui também. Tem a Relações Públicas Isadora Silveira. Tudo bem, Isadora? Olá. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. E a pastora Maria Inês de Moura. Pastora querida, obrigada também por ter vindo. Nada. Que bom ter vocês. Vamos conversar então, né, sobre esse assunto. Solteiras, convictas, felizes, como é que está a situação de vocês? Temos aqui 3 idades diferentes, né? 3 gerações, digamos assim. Verdade. E vou começar pela pastora Maria Inês, então, que está solteira há mais tempo, Verdade, né, pastora? Verdade, 5.3. Ah, mas tá linda. Não é? Que bom. Solteira por opção ou porque realmente não encontrou aquele homem que seria o homem ideal, que você sentiria assim, olha, realmente... Esse sim. Olha, por não ter encontrado também, né? E do ponto de vista como nós entendemos ser solteira, né? Então, ser solteira, para mim, né? É ser inteira, ser independente, ser você. E a partir do momento que você se sente realmente a única, independente, aí eu creio que esse momento que você pode estar, então, tendo alguém do seu lado. Mas enquanto você não sentir assim, não é mesmo? Então a gente caminha por esse lado. E eu acho que agora é o momento, né? Alguém disponível, que tem a mesma cabeça, que pensa da mesma forma como eu. Então, acho que seria o momento. Ah, que bom. Né? Então tá aí aberta, né? Mas durante esse tempo, né, que você está solteira, que vocês 3, na verdade, todas 3 podem falar a hora que quiserem, vocês estão ansiosas, vocês estão felizes? Como é que é a situação? Olha, na verdade, existe momentos, né? Momentos em que se gera uma ansiedade, sim, que a gente vê a idade avançando, vê a possibilidade de ser mãe, de construir uma família, né? Eu sou uma profissional da área de saúde, eu sei a importância da biologia, do que é a questão de gerar filhos, se você quer construir uma família. Então, nesse momento, existe aí uma ansiedade. Mas a gente tem que administrar isso porque a ansiedade não vai fazer bem de forma alguma, vai só piorar a situação. Com certeza. Né? Então, a gente tem que realmente criar oportunidades para que isso aconteça, né? Determinar um foco, já que eu quero isso, e tentar descansar o máximo possível, porque é aí que vai funcionar. É verdade. E vocês, Isadora, você é novinha ainda, né? Tá começando a vida ainda. Quantos anos? Eu tenho 20 anos. Sou nova ainda, mas... Então, muito obrigada, você volta outro dia. Não, mas só porque eu tenho 20 anos não quer dizer que as pressões não venham por todos os lados, É verdade, né? claro, eu tô brincando. Mas como é que é? Ser solteira com 20 anos é algo até meio assim, sinônimo, né? Meio natural. Verdade. Apesar de que muitas meninas dentro, né, nós somos cristãs, fazemos parte de igrejas evangélicas e as meninas se casam muito mais cedo. Com né? certeza. Meninas cristãs se casam muito mais cedo, muitas se casam com 20, 21, 22 anos. Mas você sente pressão já com 20 anos? Eu sinto uma certa pressão porque as minhas amigas são casadas, tem outras que já estão grávidas. Mesmo? E eu convivo com meninas mais velhas também. Então existe uma certa pressão para que isso aconteça. Não só que você case, a pressão principalmente da família é para que você tenha um relacionamento. E a gente tem essa consciência de que não vou ter um relacionamento por ter. Isso. Mas a família te pressiona, a sociedade te pressiona, a faculdade te pressiona, para que você tenha algum tipo de relacionamento. No que vai dar, para eles não interessa. A não ser que você tenha alguém para mostrar. Então, existe essa
Pressão, sim. Mas eu tô super tranquila em relação a isso. Que bom. Muitas pessoas acham que aproveitar a vida é ter alguém, né? Na sua idade, principalmente. Nossa, mas que isso? Você está sozinha? Você não está aproveitando a sua juventude, a sua vida? E é claro, tem muitas outras maneiras de aproveitar a vida, porque né? Porque às vezes eles acham que você ter alguém é porque você está aproveitando. E não é bem assim. Às vezes a só quando você está solteira é bem melhor. Você vai aonde você pode ir, né? Você sai sem dar satisfação. Verdade. Não é mesmo? O que está acontecendo? Assim, minha mãe até ela sempre fala, e essa semana mesmo a gente estava conversando, ela fala assim, olha, na minha época existiam muitos homens bons querendo casar. Isso. E hoje parece que o mercado está vazio, como diz o outro, que está meio em extinção. Vocês sentem isso, que existem menos homens maduros, com intenção realmente de se casar? Principalmente no nosso meio, no meio que você não vai querer uma pessoa de um outro meio, né? Um homem cristão que ama a Deus acima de todas as coisas. Verdade. A gente não está falando aqui, deixando claro sempre, de religião, né? Mas estamos falando de uma pessoa cristã que vai pensar, vai ter os mesmos objetivos, os mesmos alvos, que foi o que eu sempre pedi para mim em relação a um marido. Vocês sentem o que em relação a isso? Vocês acham que está faltando seriedade ou compromisso? Ou porque realmente tem muito mais mulher do que homem? Não, tem muito mais mulher, com certeza tem muito mais mulher que homem, né? Com certeza a palavra de Deus ela tem se cumprido, né? Mais de 7 para cada, né? Isso tem se cumprido. Mas hoje, homem, não todos, mas a maioria não gosta muito de mulher independente. E muitas das vezes você é muito independente. E acho que isso assusta. Mas no nosso meio eu creio que está faltando sim. Está faltando muitos que não querem ter esse compromisso justamente quando eles olham para você. Você faz tudo, você sai, você delega a ordem. Ainda mais no meu caso que sou pastora. Eu viajo muito. E aí? E aí? Eles devem pensar assim, essa mulher vai mandar em mim, meu Deus do céu. Verdade. Ele vai pensar, ela é dona de casa mesmo? Será se ela para em casa? Conta? Será se ela dá conta? Não é mesmo? Então tem por esse lado. Então eu creio nisso, né? Uma coisa que acontece também, por exemplo, na nossa idade, beirando de 20 a 30, eu acho que os homens ainda estão muito imaturos. A mulher acaba amadurecendo muito mais rápido. Com certeza. Então a gente acaba procurando homens mais maduros. Só que acontece, eu pelo menos vejo que isso acontece muito. O homem passa muito tempo sendo muito moleque, não criando muita maturidade. E eu acho que na hora que ele começa a criar maturidade, aí, por exemplo, um homem de 35, 36 anos que não é casado, cristão, a gente olha assim, ele tem algum problema. Não é? É verdade. No caso, até hoje, tem alguma coisa. Então, você tem duas opções. Ou você casa com um problemático, ou com um moleque. Então, você fica sem muita opção. Isso que é um pouco de preconceito, é claro, né? Assim, claro. Acho que todos nós temos nossos preconceitos, assim, na nossa mente. A gente tem esses estigmas. Você olha um homem realmente, como ela disse, 35, 36, porque o homem cristão e a mulher cristã se casam mais cedo. Meu marido, por exemplo, se casou com 32 anos, né? A gente se conheceu, ele tinha 30. E agora, 35, 36, 37... Nossa, mas por que será que ele não casou ainda? Às vezes, realmente, ele não encontrou também. Às vezes, tem outros motivos, mas a gente coloca sempre alguma coisa. Você, Jordana, que é uma profissional super competente, inclusive as minhas filhas estão fazendo tratamento ortodôntico lá com a doutora Jordana, não é? Você sente isso também que a pastora Marinês falou. O homem, ele tem um pouco de medo. Puxa, ela é tão bem-sucedida, ela é tão capacitada, ela é uma excelente profissional. O que você acha que também passa na cabeça dos homens de hoje em relação a isso? Isso acontece muito comigo e eles falam sempre comigo assim, nossa, você é mulher demais para mim, que isso, eu não vou dar conta. Ficam intimidados, nossa, eu não dou conta da energia dessa mulher, ela faz tantas coisas, né? Por eu ser professora de pós-graduação, ser diretora da Associação Brasileira de Ortodontia, ser ortodontista. Então, assim, eles acham assim que eu faço coisas demais, que eu me basto, que eu dou conta de muita coisa, e como que eles vão administrar isso? E mesmo que muitas vezes eles também são bem-sucedidos, estão no meu meio, no meu nível, e mesmo assim existe uma intimidação, não apenas porque você é do ponto de
de vista profissional, pela sua postura de ser uma mulher que tem opinião, que tem atitude, né? Mas o que eles têm que entender é que mulheres fortes não quer dizer que vão ser mulheres insubmissas, mandonas, autoritárias. Muito antes, pelo contrário. Ainda que a gente tenha essa tendência, eu, por exemplo, estou no período que eu estou me preparando para um casamento que não aconteceu ainda, eu não estou namorando, estou solteira, mas, por exemplo, eu participo todo mês no culto da Ana, né, de mulheres, justamente para aprender ali com mulheres fortes, mulheres que brilham, mulheres que têm a sua vida, mas que se submetem, entendem a submissão da mulher ao marido, o caminhar junto. Então, esse homem, ele precisa entender que e você sinalizar isso, que você vai permitir que ele brilhe, você vai honrá-lo, você vai respeitá-lo, porque isso acontece mesmo. Os homens têm que saber que as mulheres querem colo, as mulheres são sempre assim, elas podem ser super bem-sucedidas e tal, mas elas sempre vão ser frágeis. A Bíblia mesmo chama a mulher de sexo mais... Né, a mulher mais frágil, que o homem tem que tratar a mulher como uma, né, frágil. Nós somos frágeis, somos fortes ao mesmo tempo. É difícil vocês entenderem, nem a gente entende também, para falar a verdade. Mas o importante é que os homens têm que entender que é exatamente isso que a Jordana falou. Você pode ser uma mulher inteligente, bem-sucedida, capacitada, mas principalmente a mulher que teme a Deus, ela sabe a hora de se calar. Ela sabe o seu papel. Sabe o seu papel. Vai ser uma boa dona de casa do mesmo jeito, né, pastora? Sabe o seu papel. Depois de casada, se precisar, vai diminuir as viagens. Com certeza. Né? Lógico que você não vai ficar parada esperando o príncipe encantado vir no cavalo branco. Verdade. Vamos fazendo as coisas, né? Certeza, vamos trabalhando. Com certeza. Como que vocês não idealizam? Porque idealizar é muito complicado. Mas o que vocês esperam num homem para casar com vocês? No meu caso, muita responsabilidade e saber respeitar o meu direito, né? Com certeza. Ele precisa entender o meu papel. Imagina, eu sou pastora. Primeira coisa, ele tem que entender isso. Não é mesmo? Eu vou precisar, às vezes, entrar no escritório, conversar com um rapaz ou com um senhor, dar aconselhamento, às vezes só. Entende? Ele precisa entender isso. Mas aí quando você tiver com o seu marido, aí ele pode fazer isso. Entende? Né? Mas, porque aí já é algo que eu e meu marido somos pastores. Quando vai aconselhar. Ou vamos os dois juntos aconselhar uma mulher, ou eu vou aconselhar uma mulher. Porque é mais prudente. Com certeza. Né? Então nós temos que ser prudentes. Verdade. Eu não aconselho um homem sozinha e nem ele aconselha uma mulher sozinha. Com certeza. Né? Então, aí por isso que é bom também ter um marido, porque até o ministério fica mais completo. Às vezes, a gente sabe da nossa querida pastora Valnice Milhões, mas que escolheu por ser solteira, como permanecer solteira, né? Mas e o que mais que vocês não é nosso esperam? caso, né? Não é o nosso caso, não é o caso de vocês. Não é o nosso caso. Existem pessoas que têm esse dom mesmo, o dom de eunuco, a separação para isso. Mas quando você tem no seu coração uma vontade de ter um companheiro, de construir uma família, eu acho que é importante que a gente se movimente de acordo com o que a gente quer. Então, tirar a fantasia, eu acho que existe muita fantasia no nosso meio, daquele príncipe encantado, entender que essa pessoa, que o outro, ele é alguém normal, que tem as dificuldades dele, mas é um homem que vai depender de ter temor a Deus, então ele vai buscar em Deus e no compartilhar, na amizade, no companheirismo com você, crescer os dois juntos, né? Então, é uma pessoa com postura, com caráter, uma pessoa com projetos, uma mesma visão, mas ao mesmo tempo entendendo que essa pessoa está dentro de um padrão de normalidade, sair do campo daqueles hollywoodianos, daquela coisa, né? A gente já tive muito isso há alguns anos atrás. Então a gente percebe assim que a gente tem que entender a realidade da vida. Porque aí passa-se os anos e o que acontece? Esse príncipe, porque ninguém foi bom o suficiente para mim. Verdade. Às vezes você procura o homem perfeito. Você está atrás do homem perfeito. E às vezes ele está do seu lado. Entendendo que nós não somos perfeitos. Para você, está do seu lado, mas perfeito não vai achar nunca, porque também nós não somos. Com certeza. Mas adora que a gente vê que você tem 20 anos, que você é uma menina madura e tudo, e ela falou assim, já passei dessa época. Você teve essa época, ou ainda está nessa época de... Pelo que eu vejo de você, não, mas pode ser que eu esteja enganada, né? Do hollywoodiano, de achar que o cara tem que ser bonitão, sarado, inteligente, ter todas as qualidades que uma menina sonha.
Eu já tive muito dessa teoria, né, desse encantamento. É um encantamento, né? Encantamento. Mas graças a Deus, quando a gente tá firme na palavra, tá firme em Deus, a gente entende que isso não existe, né? A Bíblia deixa isso muito claro, que não existem homens desse jeito. É igual você falou, entrar no grau da normalidade. Só que eu acredito assim, que eu ainda estou numa idade em que eu ainda posso escolher, peneirar a minha escolha. Com certeza. Eu ainda posso, eu tenho que ter os meus pré-requisitos. Tá Não na é fase- qualquer um. Você está na fase do versículo assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Verdade. Existem várias fases.